De volta com o Lance na Rede. Nesse segundo bloco a gente fala de Botafogo e Fluminense. E tem coisas que realmente só acontecem com o Botafogo, viu? Com 2 gols contra marcados pelo mesmo adversário, o alvinegro goleou a Cabofriense por 5-0 e assumiu a liderança do Grupo B. Em Macaé, Cabofriense e Botafogo se enfrentaram pela segunda rodada da Taça Guanabara. Aos 23 minutos, jogada de Somália pela esquerda e Renato Cajá mandou no travessão. 1 minuto depois, o Botafogo ganhou um 12º jogador. E eu não estou falando da torcida não. Lucas pôs a bola na área e Goeber fez contra o seu próprio patrimônio. 30 minutos e o capitão da Cabofriense aprontou mais uma. Cajá cruzou e Goeber, totalmente precipitado, fez o segundo. Inacreditável, Botafogo 2-0. Na etapa complementar, a Cabofriense até balançou a rede, mas Felipe estava impedido. Aos 30 minutos, Renato Cajá fez o terceiro do fogão. 35, o Louco abriu, ajeita e Caio faz o quarto. E tinha mais gol alvinegro, Antônio Carlos aos 41 de cabeça. O Botafogo agora lidera o Grupo B e na quarta-feira enfrenta o Madureira no Engenhão. Aí a Cabofriense mais uma vez decepcionando, o time com pior campanha até o momento da competição, nenhum ponto ganho e saldo de gols negativo em 8, menos 8 para a Cabofriense. O Botafogo não tem nada a ver com isso e já que o Goeber quis fazer uns golzinhos a favor, né, do Botafogo, que seja, né? Pois é, ele deveria receber uma camisa autografada do jogador do Botafogo de presente, craque da rodada. Mas eu estou satisfeito com o Botafogo, primeiro porque esse não é o time ainda titular do Botafogo. Metade desses jogadores devem permanecer quando o Botafogo tiver o elenco completo. E mesmo assim o time já está indo bem, né? Já fez uma boa partida contra o Duque de Caxias, que para mim é o melhor dos pequenos até o momento, né? E imagina quando entrar o Michael Suel, os outros jogadores, né? O Herrera está voltando aos poucos. Tem o lateral esquerdo, o Márcio Azevedo, que entrou muito bem, né, no jogo de estreia do Botafogo na temporada. Então, o time do Botafogo tem tudo para crescer muito durante o ano e com uma diferença dos últimos anos. Tem elenco, parece que dessa vez tem elenco. O Alessandro e o Rafael, que eram 2 jogadores que a torcida contestava bastante, já estão no banco, o que é uma vitória, né, querendo ou não. Então o Botafogo tem tudo para ter uma temporada muito boa em 2011. O próprio Joel reconhece que o time ainda está sendo armado, ele ainda precisa, como você falou, ainda espera pelo Michael Suel, outros jogadores chegando, enfim. E um assunto que ficou muito latente durante esses últimos dias foi com relação ao Louco Abreu. E parece que a equipe respondeu dentro de campo que isso está superado, né? Esse atrito, digamos assim. Até porque houve uma reunião interna, né, longa até. 2 horas. Mas o Louco Abreu escreveu uma carta no site oficial dele, tentando explicar a situação, mas eu acho que isso ainda vai dar um pouco mais de pimenta, né? Que no fim da carta ele se coloca disponível até para sair do Botafogo, ele diz que não foi nada demais, e realmente eu acho que não foi. Ele fez um meia-culpa, né? Ele deu a opinião dele, acho que poderia ter dado internamente. Ele disse que a imprensa exagerou, mas é claro, né? Num clube grande, ele como jogador importante que é para o Botafogo dar uma declaração dessas, isso não pode ficar sem ser percebido. Não tem como não repercutir. Né? Mas eu acho que não vai dar em nada, o Joel sabe lidar com esse tipo de situação. Espero que isso não atrapalhe. E como eu disse, eu acho que o Botafogo tem tudo para ter um ano bem interessante. Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Madureira, que perdeu as 2 primeiras no campeonato. O tricolor suburbano aposta na velha fórmula de misturar jovens promessas com jogadores veteranos. E eu fui até Conselheiro Galvão durante a pré-temporada do time e fiz uma matéria com os astros. Vamos dar uma olhada. Marcelo Ramos, 37 anos. Eu sou Adriano Magrão, minha idade é 29 anos. Sou Marcel, avançado, tenho 32 anos. Com um grupo repleto de jogadores experientes, o Madureira se prepara para o Estadual 2011, disposto a fazer jus à fama de o terror dos grandes. Motivado, acho que essa é a palavra, né, fundamental para
na minha situação, né, 37 anos. Eu acho que é uma coisa certa que o presidente, juntamente com o Roy e a sua comissão técnica, está fazendo, né? Pegando esses jogadores que se destacaram na equipe de juniores e subindo profissional. O grupo tá bem unido, né, cara? Tá querendo o objetivo aí, né, de chegar às finais. No elenco do tricolor suburbano ainda figuram nomes bem conhecidos do torcedor carioca, como Abedi, ex-Vasco, Edivaldo, ex-Botafogo e Edmilson, ex-Palmeiras. Mas é uma jovem promessa que pode surpreender no campeonato. Uma das esperanças da torcida do Madureira é o meia Alex, de apenas 20 anos. Alex, a bola tá contigo. A expectativa é o melhor possível, porque a gente vem trabalhando, né, forte, e quando a gente para conversar no quarto, sempre os términos do treino, como que vai ficar, como que vai ser, e ainda mais treinando fora de casa, né, temos que começar com o pé direito. Com passagens pelas categorias de base de Botafogo e Palmeiras, Alex sabe o que é o peso de uma camisa, mas nem por isso vê o Madureira em desvantagem diante dos rivais. O nosso time é muito bom e o futebol é jogado, não tem essa que eles são um time grande, deixa de ser time grande. Nós somos Madureira, é claro. Vai dar tudo para eles, mas pode ter certeza que a gente vai aprontar muito nesse campeonato. Uma das armas da equipe para subir degrau a degrau na competição é o seu próprio estádio. Aqui no Caldeirão de Conselheiro Galvão, o Madureira vai mandar 2 jogos na Taça Guanabara e mais 3 na Taça Rio. E espera contar com a presença maciça do seu torcedor. A estreia do time comandado pelo técnico Roy será dia 20, longe de casa, diante do Olaria, na Rua Bariri. Mas num bairro conhecido pelo comércio e pela música, o clube espera ter feito um bom negócio, mesclando experiência e juventude. E se essa combinação vai dar samba, só o tempo vai dizer. É isso, só o tempo vai dizer, mas por enquanto não está muito bom não. O time perdeu para o Olaria e perdeu para o Bangu também. Na próxima rodada enfrenta o Botafogo. Agora a gente fala do Fluminense. Com o mesmo número de pontos que o Botafogo, porém 1 gol a menos de saldo, o Fluminense também venceu com folga o seu jogo, 6-2 no Olaria. Fred marcou 2 vezes e já é um dos artilheiros do campeonato. Show de gols neste domingo pela segunda rodada da Taça Guanabara no jogo entre Fluminense e Olaria no Engenhão. O primeiro tempo foi movimentadíssimo, logo no primeiro minuto, Fred quase marcou. Aos 11 minutos, a rede começou a balançar. Marquinho fez o primeiro, mas nem deu tempo de comemorar, porque 1 minuto depois, Felipe deixou tudo igual. 17 minutos, pênalti de Valência sobre Ivan. Renan virou o jogo para o time da Rua Bariri. Aos 26, Fred deixou tudo igual. Aos 37, o Olaria quase fez o terceiro com Renan. Leandro Eusébio salvou em cima da linha. Aos 40, Rodriguinho acertou a trave. 42, o Flu voltou a virar o jogo novamente com Fred. O segundo tempo também começou a 1000 por hora logo no primeiro minuto. Rodriguinho fez o quarto do Flu. Aos 20, Rodriguinho marcou mais um. 37 minutos, Marquinho com categoria fez o sexto. Não perca a conta, Fluminense 6, Olaria 2. O Flu volta a campo nesta quarta-feira contra o Macaé no Engenhão. Aí, belo gol esse do Marquinho, né? Fechando essa goleada, né? Um gol bonito pra caramba. Muito bonito, o Fluminense que não tem muito mistério, manteve a base vencedora do ano passado, né? Além de um time muito bom, tem um elenco muito forte também. Então, por exemplo, o Deco, que se machucou, o time não vai sentir tanto. O Deco vai ser, você falou em Deco, ele vai ser avaliado agora nessa segunda-feira para ver se tem condições de jogo na próxima partida. Então esse é o mais interessante do Fluminense. Eu gostei muito da volta, né? Finalmente, do Fred voltando a jogar bem com a camisa do Fluminense. Ele teve problemas de lesão no ano passado e jogou muito, não só como finalizador, mas
construiu jogadas, tabelou, saiu da área para buscar jogo. Então o Fred teve uma excelente partida. Agora eu só queria fazer uma ponderação em relação ao Fluminense e ao Botafogo. Não dá também para achar que vai sair ganhando tudo. Tá certo, 2 ótimos jogos, mas Olaria e Cabo Friense não são grandes adversários, né? Mas claramente o Fluminense está num excelente caminho para a disputa da Libertadores. Pois é, Fábio, você fez uma ponderação, vou fazer uma provocação aqui antes da gente terminar o programa. O Olaria chegou a aprontar, por pouco o Fluminense aí depois ele se impôs, claro, aplicou a goleada, enfim. Mas assim como houve com o Vasco, né, 2 zebras, você acha que com Fluminense, Flamengo, Botafogo também pode pintar uma zebra? Algum time considerado pequeno, de menor investimento, pode aprontar, ou isso é uma exclusividade do Vasco? Eu acho que isso vai ficar só na conta do Vasco. Sinceramente, Botafogo, Flamengo e Fluminense estão acima do Vasco e muito acima dos outros pequenos. Eu não vejo nenhum que possa atrapalhar. Como eu te falei, eu gostei do Duque de Caxias, né? Inclusive goleou na rodada, né? Deu trabalho contra o Botafogo, mas ainda assim eu acho que não tem time Está em terceiro junto com o Botafogo e Fluminense, tem 3 pontos a menos, uma vitória a menos. Não acho que tenha time para atrapalhar os grandes. Tá certo. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a participação, é sempre um prazer estar aqui na TV Lance. Valeu, chegamos ao fim desse Lance na Rede, mas na sexta-feira eu volto com tudo sobre a rodada do meio de semana. Um grande abraço a todos e até a próxima.